Agora, galera, a gente vai estar tratando para dados tabulados, tá? Dados tabulados em frequência. Para a população de interesse, vai ser o quê? O nosso sigma ao quadrado não é somatório de xi menos x barra ao quadrado vezes fi sobre não. Essa aqui é a fórmula quando os dados estão tabulados, ou seja, eles estão em frequência. Eles, pelo menos uma observação aparece mais de uma vez, tá? Por isso que aparece o fi, ok? E a gente pode substituir essa fórmula aqui sobre 1 sobre não vezes somatório de xi ao quadrado vezes fi menos somatório de i até não de xi fi ao quadrado sobre não. Então eu vou pegar minhas observações, elevar ao quadrado, multiplicar pelas frequências delas, menos o produto entre as observações e as frequências, elevar ao quadrado e dividir por não. E depois dividir tudo por não, tá? E o não é o quê? O somatório das minhas frequências, tá? E para a amostra, como é que eu vou estar tratando? Vou chamar de S2, tá? Aqui era sigma 2, virou S2. E eu dividia por não, agora eu vou dividir por n menos 1. E aqui o que vai mudar é que aqui vai virar n e aqui por fora vai virar n menos 1, tá? É a mesma forma. E quando os dados estiverem agrupados em classes, a gente vai substituir o xi pelo ponto médio, tá? E calcular aqui. A fórmula vai ficar o quê? Somatório de ponto médio menos x barra ao quadrado vezes fi sobre n menos 1, tá? Analogamente pro dados da população, ok? Show. Então vamos lá. Então agora a gente vai estar falando das propriedades das medidas de dispersão, tá? Começar pela variância, tá? Ela é considerada uma medida de dispersão absoluta, tá? Tanto ela quanto o desvio padrão, tá? E o coeficiente de variação é considerado uma dispersão relativa, tá? Ó, ao se somar ou subtrair uma constante a todas as observações do meu conjunto, a mesma fica inalterada, tá? Então, se eu somar uma constante qualquer a todas as observações do meu conjunto, a minha variância ela vai ficar inalterada. Agora, se eu multiplicar ou dividir por uma constante todas as observações do meu conjunto, a minha variância vai ficar multiplicada ao quadrado por essa constante, tá? Ó, a mesma fica multiplicada ou dividida pela mesma constante ao quadrado, ok? Desvio padrão. Ao se somar ou subtrair a constante todas as observações do conjunto, o mesmo vai ficar inalterado. Mesma coisa da variância, tá? Ao se efetuar a multiplicação ou divisão por uma constante a todas as observações, aqui já muda, né? A mesma vai ficar multiplicada ou dividida pela mesma constante. Então, na variância, fica multiplicado pela constante ao quadrado e no desvio padrão só fica multiplicado pela constante, tá? Coeficiente de variação. Ela é uma medida de dispersão relativa, tá? E ela é melhor de todas as medidas de dispersão. Por quê? Porque ela considera tanto o desvio padrão quanto a média da distribuição, tá? Então, ó, a gente sabe o que dele? Que não possui unidade de medida, tá? É adimensional. E ao se somar ou subtrair uma constante a todas as observações do meu conjunto, o denominador vai ficar somado ou subtraído pelo valor da constante. Só o denominador, tá? E ao se efetuar a multiplicação ou divisão por uma constante a todas as observações, a mesma vai ficar inalterada, tá? Importante, tá? A gente vai ver uma questãozinha disso aqui, que a gente vai usar essa propriedade, tá? Ó, ao se efetuar a multiplicação ou divisão de uma constante a todas as observações, a mesma vai ficar inalterada. Então, se eu multiplicar uma constante, a mesma vai ficar inalterada, tá? Agora vamos estar falando das questões de concurso. Vamos lá. 2010, FCC, Cefaz São Paulo. Seja uma amostra aleatória simples extraída de uma população com tamanho 10. Então, peguei uma amostra, tá? De uma população com tamanho 10, representada por xi, igual a 1 até 10. Sabe-se que somatório de xi é 270, somatório de xi ao quadrado é igual a 7.803. Ele está perguntando a variância dessa amostra, tá?
Então, a gente sabe aqui que o somatório de xi, a gente sabe que a nossa amostra tem tamanho 10, então, ó, o N igual a 10, tá? Nossa amostra tem tamanho 10, a gente sabe que o somatório das observações é 270, então a gente pode tirar x barra não é somatório de xi sobre n. Então, ó, 270 divididos por 10 dá o quê? 27. Então, nosso x barra é 27, tá? E a gente sabe que o somatório de xi ao quadrado é 7.803. Então, ó, eu fiz aqui para vocês, ó, tiramos que x barra é 27, como eu tinha calculado. E como é que a gente calcula a variância? Somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre n menos 1. A gente não está falando de amostra. Só que lembra daquela fórmula alternativa que a gente pode usar? Ó? Somatório de xi ao quadrado menos nx barra ao quadrado sobre n menos 1, não é isso? A gente tem que somatório de xi ao quadrado é 7.803, ó. Eu fiz aqui, ó. Ó, 7.803. O n é quem? 10, que é o tamanho da amostra. X barra, a nossa média amostral, que a gente achou aqui, ó, 27. Então, ó, 7.803 menos 10 vezes 27 ao quadrado, divididos por 9, vai ficar 7.803 menos 7.290 divididos por 9. Deu o quê? 57. Então, ó, nosso gabarito é o quê? Letra E. De quê? Elegante, né, galera? Vamos lá. Agora a questãozinha do Cefaz São Paulo 2010 FCC, tá? Em dezembro de 2009, o salário médio de 100 trabalhadores da empresa Alfa é igual ao salário médio dos 400 trabalhadores da empresa Beta, tá? Então, a gente sabe aí que o enão alfa é igual ao quê? Ele falou aqui, ó, em dezembro de 2009, o salário médio dos 100 trabalhadores da empresa alfa é igual ao salário médio dos 400 trabalhadores da empresa beta. Então, tem 100 na empresa alfa e o N da empresa beta é o quê? 400. E a gente sabe que a média é igual, não é isso? Que ele falou? Ou seja, é igual a 2.000. Então a gente tem que x barra alfa, ou mi, no caso aqui, vamos ler a questão aqui até o fim, ó. Ou seja, igual a 2.000. Porém, o coeficiente de variação apresentado pelos trabalhadores de alfa e beta são iguais a 20% e 15%, respectivamente. Considerando as duas empresas reunidas, obtém-se que a correspondente variância é em... Então ele está querendo a variância conjunta da empresa alfa e beta, certo? Então a gente vai fazer o quê? A gente sabe que ele deu aqui o N alfa, o N beta, tá? E a gente tem a média deles, que é mi alfa é igual a 2.000. Mi beta é igual a 2.000, tá? São iguais. E ele falou aqui que os coeficientes de variação apresentados aos trabalhadores da empresa alfa e beta são iguais a 20% e 15%. Então, coeficiente de variação de alfa, respectivamente, né? Então, ó, alfa é 20% e CV de beta 15%. Considerando as duas empresas reunidas, obtém-se que a correspondente variância é. Então, ó, eu substituí aqui no código para vocês, ó. Vamos ver aqui. Eu fiz a tabelinha aqui para ficar mais fácil, ó.
Ó, enão de alfa a gente viu que é 100, enão de beta 400. A gente sabe que o Mi é 2000, eles têm médias iguais, tá? Empresa alfa e beta. E o CV de alfa é 20% e o CV de beta é 15%. Não é isso? CV de alfa 20%, CV de beta 15%. CV de alfa é o quê? Sigma alfa divididos por Mi de alfa. Então, sigma alfa é CV de alfa vezes Mi de alfa. Vai dar o quê? 0,2 vezes 2000. Dá o quê? 400. CV de beta, sigma beta sobre Mi de beta. Sigma beta é igual a CV de beta vezes Mi de beta. CV de beta é 15%, que é igual a 0,15 vezes 2.000, dá 300, tá? E a gente tem que a variância conjunta de alfa e beta é dada pela seguinte forma. É enão alfa vezes sigma ao quadrado de alfa mais enão beta vezes sigma ao quadrado de beta divididos por enão alfa mais enão beta. É como se fosse uma média ponderada pelo tamanho das empresas, tá? É uma média da variância ponderada pelo tamanho da quantidade de funcionários da empresa, tá? Então, ó, a gente já tem tudo esquematizado aqui, ó. O enão alfa é 100, o sigma quadrado de alfa. Sigma ao quadrado de alfa é 400 ao quadrado. Aqui. Enão beta, 400. Vezes sigma ao quadrado de beta, 300 ao quadrado. Divididos por quanto? Enão alfa mais enão beta. 400 mais 100, tá? 500. E se a gente fizer a continha aí, vai dar 104.000, tá? Então, 104.000. Qual é a nossa letra, então? Letra C de quê? Conquista. Para a gente conquistar o nosso cargo público desejado. Isso aí. Agora a gente vai estar com uma questãozinha de 2008 da FGV e CMS Rio de Janeiro. Vamos lá, vem cá ler comigo. Uma companhia utiliza um sistema de avaliação de desempenho de seus funcionários por meio dos dois indicadores de performance. Ó, tem dois indicadores de performance. A qualidade das tarefas e a tempestividade com que as tarefas são realizadas. Os funcionários receberam, na última avaliação, as medidas indicadas na tabela a seguir. Aí vem aqui, ó. Tem a média, o desvio padrão, coeficiente de variação. Aí tem aqui os indicadores de qualidade e tempestividade. E tem os respectivos valores da média, desvio padrão e variância. Opa. Com base na tabela, é correto afirmar que a média aritmética não é uma boa medida para representar a performance dos funcionários em face ao elevado nível de dispersão das avaliações. Galera, a gente tem o coeficiente de variação aqui de 20% e 24%. Ambos são menores que 25%, então a gente pode considerar os dados homogêneos. E você lembra lá na frente que, lá atrás, que eu falei para vocês que a média é volátil? Se o meu coeficiente de variação aqui fosse maior do que 25%, ela não seria uma boa medida. Mas ela é uma boa medida, pois eu tenho um coeficiente de variação menor do que 25% para ambos os indicadores, tá? Então, ó, furada essa aqui, ó. Essa não é nosso gabarito, não. Então, vamos continuar. As avaliações da qualidade foram mais dispersas do que as avaliações de tempestividade. A qualidade está aqui. Tempestividade está aqui. Ele falou que as avaliações da qualidade foram mais dispersas, do que a tempestividade. Isso é verdade? Não, ela foi menos dispersa. 20% é menor que 24%. Então elas foram menos dispersas, tá? Então a gente pode cortar aí também.
As avaliações de qualidade foram mais homogêneas do que as avaliações de tempestividade? As avaliações de qualidade foram mais homogêneas do que as avaliações de tempestividade? Vamos ver. De qualidade, tem 20% de CV. E tempestividade, 24%. Então é verdade, né? Elas foram mais homogêneas. Por quê? Porque apresentaram um menor coeficiente de variação. Então, nosso gabarito é o quê? Letra C de conquista, de novo. Mas vamos confirmar aqui, ó. Os funcionários demoram mais para realizar as tarefas, mas a qualidade das tarefas é melhor. Então, galera, a gente tem aqui informações acerca de acordo com o tempo deles realizarem, ser melhor ou não a tarefa? Não, né? A gente não tem essa informação aqui. Então a gente não pode afirmar nada disso. Então, essa aqui a gente pode tirar. Nada se pode afirmar sem o conhecimento do tamanho da amostra. Como não? O coeficiente de variação, ele não utiliza o tamanho da amostra para ser calculado? A gente não usa o desvio padrão dividido pelo x-barra? O x-barra não considera o tamanho da amostra? O desvio padrão também não considera o valor da amostra? Como que eu não posso afirmar? Claro que eu posso. Está embutido nas minhas medidas, certo? Então, letra C de conquista. Fazer mais uma questãozinha, galera. 2012 FCC TRF, segunda região, tá? A soma dos quadrados dos valores dos elementos de uma população de tamanho 20 é igual a 65,6. E o respectivo desvio padrão é igual a 0,2. A média aritmética dos elementos desta população, ó, população aqui, ó. Então ele não está querendo amostra, né? Ele está falando da população. Então, quando ele afirma pra gente, ó, a soma dos quadrados dos valores dos elementos de uma população de tamanho 20, então ele está falando o que pra gente, ó? Que é somatório de xi ao quadrado de i igual a 1 até 20 é igual a 65,6. Isso que ele está falando pra gente. E o respectivo desvio padrão é igual a 0,2. A gente está falando de população, então é sigma, não é isso? Sigma igual a 0,2. E ele quer a média aritmética dos elementos dessa população. Então ele está querendo aí o nosso mir, né? A gente pode chamar de x-barrão também de forma de forma não oficial, por exemplo, de uma forma mais como é que eu posso falar? Corta aí. Então a gente vai ter aqui a gente quer calcular o quê? A média aritmética, tá? Que é o mir, tá? Que é a média populacional, tá? Então, ó, eu coloquei aqui para ficar mais fácil as contas pra gente, ó. A gente tem que o enão é 20, tá? Porque a gente está falando de população, então é enão, não é eninho, tá? Eninho é amostra, aqui. Somatório x ao quadrado, como eu tinha falado, 65,6, sigma é 0,2, tá? Então, ó, ele está perguntando x barra. A gente então vai usar essa fórmula aqui, ó. Sigma ao quadrado é igual a de x quadrado menos e de x ao quadrado, tá? Então, a gente sabe que o sigma é 0,2, ó. 0,2 ao quadrado é igual a zero. Esse segundo momento ordinário é somatório de xi ao quadrado sobre não. Menos, aqui é o quê? Somatório de xi sobre n, que é o x barra, não é isso? Ao quadrado. Tá? Então, a gente vai ter 65,6 divididos por enão, 20, menos x barra ao quadrado. Tá? Então, se a gente passar o x barra para lá e passar o 0,2 ao quadrado para o outro lado, a gente fizer a continha, vai dar 3,24, tá? Então, tirando a raiz quadrada de 3,24, dá
1,8. Como você faria para achar essa raiz quadrada de 3,24? Sugestão minha. A gente sabe que se a gente multiplicar, a gente tem que multiplicar 0,8 vezes 0,8 tem que dar o valor 3,24. E a gente vê que a gente só vai obter isso se a gente multiplicar 1,8 por 1,8. Ó. Vai ser o quê? 64, 8 vezes 1, 8, 4, 12, 14, 8 vezes 1, 8, 1 vezes 1, 4, 8, 4, 12, 3,24. Então a gente chegaria no 3,24. Essa é uma forma, você vai testando os valores até encontrar a raiz quadrada, tá? Beleza? Então, galera, para não ficar muito cansativo aí, a gente vai dar uma pausa, tá? Vai beber uma água aí, esparecer um pouquinho, tá? E daqui a pouco a gente tá de volta. Valeu!